Olá, sou Marine Rosa, professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFPB e, junto com profissionais especialistas, vou conversar sobre audição e zumbido. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Não é conversa para bois unir, um podcast para os seus ouvidos. Gostaria de chamar a nossa convidada de hoje, a doutora Nívia Noleto de Rezende Oliveira. Ela é médica otorrinolaringologista, com especialização em zumbido pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em otoneurologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e preceptora de otorrinolaringologia do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, em Pernambuco. Doutora Lívia, é um prazer tê-la conosco. Agradecemos sua presença e apoio. Seja bem-vinda ao nosso podcast Não é Conversa para Bois Unir. E o tema de hoje é alimentação e suplementação. Influenciam o zumbido? Eu que agradeço o convite. Gostaria muito de dizer que é um prazer participar de um projeto tão importante que pode ajudar tantas pessoas. E com certeza, alimentação e suplementação influenciam o zumbido. Então, doutora Lívia, lá no GEPAS, sempre pedimos aos nossos pacientes que definam em uma ou duas palavras o zumbido na vida deles. Então, eu queria iniciar a nossa conversa da mesma forma. Poderia definir em uma ou duas palavras o que significa o zumbido para você? Acho que a melhor definição de zumbido é a ponta de um iceberg, que significa que o zumbido é apenas o começo de uma pequena parte de um problema ou situação maior ou mais complexa. Então, na verdade, o zumbido é um sintoma de algo maior. Então, hoje nós vamos falar sobre a influência da alimentação e suplementação no alívio do zumbido. Muitas pessoas, acreditam que alguns alimentos podem aumentar ou diminuir essa percepção do zumbido. Isso é verdade, doutora Lívia? Com certeza, principalmente nos zumbidos, que chamam zumbidos de origem metabólica. Além disso, além desses zumbidos que têm origem puramente metabólica, os outros tipos de zumbido podem ser exacerbados ou reduzidos com a alimentação. Então, isso é verdade. Eu sinto, pelos pacientes que às vezes é difícil entender como é que esses alimentos eles podem influenciar na audição e também na percepção do zumbido. Você poderia explicar, em poucas palavras, como é que isso pode acontecer? As nossas células da orelha, ela possui receptor de diferentes substâncias e hormônios. Então, um desses hormônios é a insulina. Então, alimentos que desregulam a liberação, por exemplo, da insulina, eles podem causar uma hiperinsulinemia e aí eles inativam uma bomba de sódio e potássio. O que é essa bomba de sódio e potássio dentro da célula? É uma proteína transmembrana que a função é o quê? Transportar o potássio para fora da célula, alterando a concentração. Então, esse potencial que a gente chama, esse potencial que tem a função da bomba de sódio e potássio, ele mantém o potencial de repouso da célula, faz com que a célula funcione. Então, quando a gente tem uma desregulação devido a um excesso de insulina ou outras substâncias, a célula para de funcionar adequadamente. Então, por isso que certos alimentos interferem na percepção do zumbido. Na verdade, quando a gente come muito açúcar, por exemplo, isso é um exemplo, dá o açúcar. Um desequilíbrio, isso. né? Outro exemplo, então assim, quando a gente consome muito açúcar, e vai desequilibrar essa insulina, pode causar, então, uma desregulação da insulina, e aí a célula não consegue fazer esse transporte, então ele não consegue tirar o potássio de dentro da célula, tá? E entra muito sódio, então ela fica uma célula muito osmótica, com bastante concentração. E esse aumento dessa biopsia, desse inchaço da célula, pode causar uns sintomas. Um outro exemplo também, por exemplo, o sal. O sal ele altera a osmolaridade, aumentando esse edema. E quando a gente, por exemplo, usa o uso da cafeína, que é o café, por exemplo, o que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição nas células do ouvido, tá? Piorando o zumbido ou outros sintomas. Então, na verdade, esses alimentos, como café, sal e açúcar, interferem muito, muito no zumbido das pessoas, pela alteração na função celular. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, uma comparação, né? Porque muita gente que tem pressão alta, por exemplo, come muito sal. Se você comer mais sal, vai aumentar a pressão. Então, do mesmo jeito que aumenta a pressão, arterial, pode influenciar também no zumbido. Perfeito. Só para as pessoas entenderem. Então, assim,
É o que você falou, perfeito. Então, do mesmo jeito que aumenta a pressão, ele aumenta também a pressão dentro da orelha. Então, a orelha ela fica mais turva. E esse edema dentro da orelha, das células da orelha, piora o zumbido. Pode piorar, além do zumbido, pode piorar às vezes, a sensação de ouvido tampado, tontura. Então, com certeza, a alimentação interfere realmente nos sintomas. Eu tenho visto que a literatura sobre o assunto ela é um tanto quanto limitada e às vezes ela é confusa. Então, eu já vi artigo que sugere que o café é autoprotetor, outros referindo que o café em excesso ele pode piorar o zumbido. Na prática clínica, por exemplo, como é que acontece? Você sugere a diminuição da ingesta de café, de açúcar, de sal, por exemplo, em quais pacientes? Em tudo depende da dose do café. Então, o café, ele contém mais de 1.000 compostos bioativos, com função antioxidante, inflamatório, antibióticos, até anticâncer. Então, tem todas essas funções. Além disso, a dose da cafeína também varia de acordo com a forma de preparo do café. E qual café? Porque a gente sabe que o café moído, ele tem um efeito melhor nessa autoproteção. Então, depende também a dosagem, como o café é preparado. Há uma opinião, há uma opinião de alguns autores, tá? Que a cafeína estimula as vias auditivas, tá? Ascendentes. E aí, quando ela estimula, ela ou reduz o efeito supressor do sistema nervoso, o que pode piorar o zumbido, tá bom? Outros artigos, eles falam que o café ele aumenta a estimulação e assim o paciente detecta mais o zumbido, porque ele fica mais excitado ou mais ansioso. E também sabe-se que o café tem um efeito deletérico no sono, podendo fazer com que o paciente durma menos e aí associam ao maior zumbido. No entanto, já teve autores que fizeram alguns testes, alguns artigos, né, em que eles retiraram o café e viram que o paciente não melhorava nem piorava com a retirada ou introdução do café. Então, como é que eu faço na minha prática clínica? Então, devido a esses artigos que falam que pioram, que melhoram, então, assim, na verdade, eu acredito que o café é um autoprotetor, mas em baixas dosagens. Então, o que eu converso com o paciente? Eu indico o paciente fazer um teste terapêutico, ele utilizar e tentar retirar o café e ver se esse café melhora ou não melhora, faz diferença nesse zumbido. Quando o paciente realmente fala, doutor, eu não vejo muita diferença, na verdade, eu peço até que essa retirada seja devagar, para o paciente não ter um efeito colateral, porque se o paciente tirar o café bruscamente, ele vai sentir muitas vezes dor de cabeça. Então, assim, se ele retirar total e ele não viu diferença, então vamos fazer o seguinte, vamos manter pelo menos 3 xícaras de café no seu uso diário, que são 100 miligramas de cafeína, que a gente sabe que acima dessa quantidade, uma quantidade que vai fazer até uma autoproteção e não vai piorar. Então, a quantidade que eu deixo para o paciente são 3 xícaras pequenas diariamente. Se o paciente realmente sentir aquela necessidade mesmo de café, entendeu? E assim, eu acredito que essa quantidade pequena ainda vai fazer um efeito até autoprotetor. Então, é a quantidade que eu realmente digo para meus pacientes. Entendi. Porque na prática, né, a gente às vezes vê que para uns pacientes realmente, quando tira o café, melhora. Quando tira o açúcar... Isso. E a gente consegue ver isso, mas tem pacientes, Mariana, que a gente não consegue tirar total. Porque o paciente vai ter uma dependência, tem uma síndrome de abstinência. Então, acho que assim... Com certeza. E tem esses artigos falando da autoproteção. Então, acho que 100 miligramas de cafeína, e quando eu falo cafeína, eu incluo não só o café, incluo a Coca-Cola, incluo o chá preto, o chá mate. Então, eu falo, olha, vamos utilizar 100 miligramas de cafeína e manter nessa dosagem, porque a gente sabe que tem uma quantidade adequada e que os artigos realmente veem que não tem nenhum efeito deletérico em relação ao zumbido. Entendi. E o mesmo vale para a questão do açúcar e do sal? Então, em relação ao sal, eu peço ao paciente que permaneça em 5 gramas, que é o que a OMS indica. Para você ter uma ideia, o brasileiro consome em média 9 miligramas, então é praticamente o dobro. E em relação ao açúcar, eu realmente gosto que o paciente retire o açúcar da dieta, o máximo que puder. Que tem, às vezes é impossível, mas principalmente o açúcar livre, da balinha, do chiclete, do doce. Então, o máximo que você puder retirar esse açúcar livre, eu peço para ele realmente tirar e diminuir o consumo de açúcar complexo, que é o pãozinho, o macarrão. Então, eu peço para ele tentar trocar isso por alimentos integrais. Entendi. Eu já, inclusive, atendi uma paciente que ela falou que durante uma semana, que no dia que ela come mais doce, o zumbido dela piora. Então, nesse caso, é realmente importante que tenha-se um cuidado, né, em relação à quantidade. Perfeito. É assim.
E assim, e a orientação dietética também é de acordo com o paciente, o que você fala. Muitas vezes tem pacientes que realmente respondem muito bem com a dieta, quando você tira, melhor, e tem pacientes que não respondem tão bem. Então, isso a gente vai adequando de acordo com o paciente. Até porque cada um tem uma causa específica para o seu zumbido, né? Isso, por e exemplo, aí entra naquela questão. Pacientes que têm zumbido somatosensorial, aquele paciente que tem que é um zumbido que a gente sabe que tem, além da que a gente pode ter a parte auditiva, mas às vezes tem a parte muscular, dor. Muitas vezes a alimentação, por exemplo, com açúcar não faz tanta diferença. Mas de qualquer forma eu peço para ele reduzir, até para não causar uma piora do zumbido. Mas é um paciente que muitas vezes essa alimentação não faz tanta diferença, apesar de a gente pedir para diminuir, para não piorar. Agora, esses pacientes, por exemplo, paciente que tem puramente metabólico, paciente que tem uma doença do labirinto, por exemplo, uma doença de Meniere, então a gente sabe que a alimentação é essencial. Por isso que cada paciente é de uma forma diferenciada do tratamento, mas de qualquer forma a alimentação faz diferença. E quando a gente fala, né, de alimentação, às vezes também surgem outros questionamentos e outras dúvidas em relação à suplementação, né? E atualmente tem sido muito discutida essa necessidade ou não de suplementação para os pacientes com zumbido. Na verdade, acho que para muita gente, né, tem sido discutido isso. E aí eu li alguns artigos, entre eles tem um artigo coreano recente que fala da questão da vitamina B2, B3, por exemplo, e tem um outro falando a respeito do zinco. Qual a sua opinião a respeito da suplementação para os pacientes com zumbido? Então, Mariana, eu acho importante aqueles pacientes que possuem deficiência à vitamina, ao zinco. E aqueles pacientes, quais são os pacientes que geralmente são deficientes a isso? Pacientes bariátricos, pacientes nutridos, pacientes idosos. Então, eu realmente indico essa suplementação nos pacientes que a gente realmente vê que tem uma deficiência a esses alimentos. O que a gente vê na prática geral, tá? Hoje na prática clínica. Porque muitas vezes quando a gente faz uma suplementação, a gente até introduz uma alimentação com maior quantidade de vitamina ou quantidade de zinco, que está muito nas folhas verdes, tem uma melhora do zumbido, entendeu? Mas a suplementação com medicação é principalmente aqueles pacientes que têm a deficiência a essas substâncias. Entendi. Então, inclusive, chegou no mercado, né, um suplemento que pode curar, entre aspas, o zumbido. E aí eu recebi uma enxurrada de perguntas dos pacientes, se poderiam tomar, né? Qualquer paciente pode tomar suplemento? O que é que a gente faz? Então, o ideal é só suplemento. Primeiro ideal, todo paciente ele tem que ter uma avaliação de exame de sangue. Então, é isso que a gente está pensando em suplementar, a vitamina B, o zinco, o magnésio. Deve ser solicitado para o paciente, a gente para saber se tem uma deficiência. E foi igual eu falei, o ideal é suplementar quem tem a deficiência e não suplementar todo mundo. Mas o que eu abordei, faz mal essa suplementação? Se ela foi uma baixa dosagem, que nem essa medicação, eu também recebi muitos pacientes perguntando, doutora, eu posso tomar esse tinnitus? Então, eu recebi, né, tinnitus, eu acho que é o nome da medicação. Então, eu falei, olha, mal não vai te fazer, mas pode ser que não faça tanta diferença no seu zumbido, entendeu? Então, assim, claro que aquele paciente que tem uma deficiência, ele vai fazer um efeito muito melhor. Mas aquele paciente que realmente não tem aquela deficiência, pode ser que o zumbido não faça tanta diferença. A não ser que o paciente seja um paciente renal crônico, a não ser que o paciente tenha algum problema no metabolismo daquelas proteínas. Por isso que é sempre necessário que passe primeiro uma avaliação médica. Entendi. Na verdade, foi até o que eu estava conversando com a Karina, né? Também a respeito, que o ideal é procurar o seu médico, né? Fazer toda a bateria de exames, desde da parte auditiva, o exame físico e o exame de sangue, né? Para ver realmente como que está o seu organismo em relação a esses suplementos, né? Se você vai precisar ou não. Porque o zumbido, ele é um sintoma de algo. Isso. Então, assim, ele não é uma doença em si, não é uma doença zumbido. Então, ele é um sintoma de algum outro problema, de alguma alteração ou de alguma doença. Então, cada paciente deve ser tratado de uma forma diferenciada. Se você não tem nenhum problema no organismo, mal não vai te fazer. Mas pode também ser que não te traga nenhum benefício. E, ao mesmo tempo, eu não posso fazer suplementação em paciente que tem algum problema de saúde que pode ser que não metabolize. Então, igual você falou, então, antes de fazer a suplementação ou de usar qualquer medicação, tem que procurar um médico. E não acreditar que essa suplementação que saiu do mercado ou qualquer outra droga vai ser a cura do seu zumbido, que pode ser que seu zumbido não seja a falta desses nutrientes. Então, resumindo, né, a nossa conversa seria
que a alimentação saudável, ela é super importante, né, para todo mundo. Perfeito. Né? A ingesta de café, de açúcar, de sal, eles podem influenciar ou não o paciente, mas cada um de uma forma diferente, né? Já que o zumbido ele é multicausal, né? Multifatorial, e perfeitamente. Cada paciente é de um jeito, né? Isso. E a questão da suplementação também vai depender se o paciente precisa ou não desses nutrientes, né, no organismo. Perfeito. Você definiu perfeitamente. É isso. Eu acho que todo paciente com zumbido, independente da causa, ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que ter uma mudança de estilo de vida, porque não adianta. E a suplementação para aqueles pacientes que realmente necessitam da suplementação, porque aí a gente vai ver a diferença no zumbido. Então, doutora Lívia, foi muito bom conversar com você, né, e poder esclarecer essas questões que atualmente eu acho que tem surgido muita dúvida, né, entre os pacientes e os profissionais. Agradecemos imensamente você ter compartilhado o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Marine. Então, assim, só para fechar, eu acho importantíssimo isso que vocês estão fazendo com a população, com os pacientes. Eu acho que você realmente consegue levar informação para um grande público e consegue desmistificar que zumbido não tem cura e que não tem o que fazer. Muito obrigada por me deixar participar desse projeto. Obrigada, doutora Lívia. Esse foi o 6º episódio do podcast Não é Conversa para Bois Unidos.